bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de sustentabilidade, né? Vocês estão lembrados que agora nas segundas-feiras, né, nesse horáriozinho, é só aula de sustentabilidade. Beleza? Como é que vocês estão aí? O tempo hoje amanheceu, né? Meio carregado aí com muita chuva. Espero que todo mundo esteja bem, esteja em segurança para a gente assistir, né, nossa aula de hoje sobre a ocupação das planícies e os impactos dessa ocupação. Eu tô aqui com um convidado, né? Um convidado que daqui a pouco vai ser apresentado. Ele é tão surpresa que eu vou até guardar isso para o futuro. Veja só como é que é, né? Uma pessoa que da mais alta estirpe está aqui comigo hoje. Então, estou aqui com a Helena também, né? Nossa intérprete, deixando a aula mais acessível. Vou lembrar vocês de uma coisa. Temos o aplicativo, certo? Do Educa Recife. O QR Code está aqui, ó, para vocês apontarem os celulares de vocês e baixarem, porque esse aplicativo ele dá acesso às aulas, né, o arquivo, né, com as aulas, dá acesso à reprise, enfim, é fundamental. Agora que vocês estão recebendo aí seus tablets, não é isso? Todo mundo aí chique, com um tablet na mão, vai lá. Se já não tiver dentro, né, do tablet, não tiver esse aplicativo aí, que eu creio que já esteja, beleza? Então, ó, relembraremos aqui agora o tema da nossa aula passada, ok? Então, a gente começou a ver, ó, tá aí dizendo, recordando, a gente começou a falar, né, na nossa sequência de aulas, a gente já falou sobre o ambiente de morros, né, a ocupação, a consequência dessa ocupação, né, para entender um pouco o que está ocorrendo na nossa cidade, por exemplo, né, o que ocorre desde sempre na nossa cidade, em outros lugares aqui do Brasil, tá? E avançamos e estamos estudando agora as planícies, né? Qual a consequência da ocupação das planícies? Então, nós vimos que existem, né, as planícies, elas são classificadas de acordo com a forma como ela é formada, né? A planície ela é feita da deposição de sedimentos, né? E ela pode ser originada, né, de rios. Então, por isso são as planícies aluviais ou fluviais, né? Fluvial, a água dos rios, tá? Não confundir com pluvial, que é a água das chuvas, ok? As planícies lacustres, ou seja, são planícies que foram lagos, por exemplo, né? Porque o lago ele está lá, a água parada. Então, quando aumenta a deposição naquele lago, até chegar ao ponto de soterrar esse lago, né, e vira uma planície lacustre, né? Isso vai acontecer com movimentos geológicos normalmente, tá? E o último tipo de planície é a planície costeira, né, que são planícies que a gente está acostumado aqui em Recife, né? A parte mais plana da nossa cidade, ela está entre uma planície flúvio marinha, né? Então, a gente já falou da relação que tem entre os rios, né, daqui da nossa cidade, né, que vão banhar a nossa cidade, e o Oceano Atlântico, tá? Então, essa relação, né, essa dualidade aí vai trazer, além do bioma mangue para a nossa cidade, vai trazer também a planície fluvio-maria que a gente tem aqui, né? Lembrando aqui também, eu falei de outras planícies, né, importantes aqui no Brasil, né? Falei aí do Pantanal, que é essa área em destaque, né, uma planície, a maior planície de alagamento, né, do mundo, tá? E a gente falou também da planície do Rio Amazonas, beleza, pessoal? Então falamos dos impactos, né, que essa região vai sofrer. Hoje continuaremos abordando nessa mesma escala, né? Então vamos observar aqui duas planícies diferentes. Uma planície vai ser aqui no Brasil e a outra lá nos States, né, lá nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então, aqui, como eu falei para vocês, a planície amazônica, né? Só trazendo essa imagem, é um vídeo, aí você vê que se mexe lentamente, né? Então você percebe que as árvores elas estão sempre no mesmo nível, né? Isso indica justamente
que é uma região bem plana, né? Que é uma região de deposição de sedimentos. Tranquilo, pessoal? Então foi só para a gente relembrar aí. E hoje trataremos, né, dos Pampas. Quem já ouviu falar dos Pampas? Professor Geórgio. Você já foi aos Pampas, professor? Fala aí para os nossos alunos. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, gente bonita do 6º ano. Tudo bem aí, Billy Paul? O som tá bom? Primeiríssima de luxo? Não, nadão? Falão. Como é? Oi. Vai. Som, oi. Passa Então, para Armando. Vamos falar dos Pampas aqui. Daqui a pouco o professor Geórgio vai falar com a gente, né? Sobre ele vai participar da nossa aula. Então, nós, como nós falamos, né? Os Pampas são uma planície, né? E essa planície está localizada aonde, né? Onde é que ela se localiza? Eu falei que a gente ia continuar na mesma escala de observação, né? O Pantanal, ele vai continuar para a Bolívia e o Pampa, como está localizado no sul do Brasil, veja aqui, ó, ele vai fazer parte, olha as bandeirinhas aí, né? Copa do Mundo chegando, né? Estamos aí, se ligar nas bandeirinhas para conhecer, né, os times que vão jogar. Então, ó, nós temos a planície dos Pampas, né, que são chamados campos sulinos, né, porque estão ali no sul, né, da nossa América do Sul. Então, nós temos a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Então, esses Pampas eles vão se estender, nessa planície ela vai se estender para esses outros países. Aqui no Brasil vai ser a menor parte, né, a maior parte vai estar na Argentina, ok? E a maior parte de uma área de 750 quilômetros quadrados. Ali embaixo, ó, dos campos, eu tenho uma setinha apontando para o nome gramíneas. Gramíneas, pessoal, nada mais do que a vegetação rasteira, né? Uma vegetação de plantas muito rasteiras, muito baixas, certo? E essa vegetação rasteira, ela vai servir principalmente, tá? Vai servir principalmente para a alimentação de animais. Então, vocês já sabem que essa região dos Pampas, né? Quando eu falei Pampas, falei aí de Campos Sulinos, vocês lembraram de quê? Vocês lembraram de um personagem que a gente tem aqui no Brasil? Sabe que personagem é esse? É justamente aquele gaúcho tradicional, né? Aquele gaúcho lá do sul. Gaúcho da fronteira. Estamos aqui com o Geórgio. Agora deu certo? Agora ele vai falar com a gente. Tá agora, corta pra mim, Billy Paul. Tá bonito, tá beleza. O microfone da Xuxa aí, né? Foi dela mesmo, viu? Foi relíquia, aí a gente foi buscar agora. Gente, o que o professor Armando estava falando aí, ele perguntou lá dos Pampas gaúchos, né? São tipos de planícies, né? Onde, na sua maior parte, cria-se gado. É de lá da região sul do país, que até hoje ainda vem uma das melhores carnes de charque, né, do Brasil. Na história a gente tem aí a charqueada, a Revolução Farroupilha, vocês vão ver isso mais para frente. Mas aí é interessante esse assunto porque a gente vai tratar aí das diferentes, né, formações das planícies. Por exemplo, o Brasil tem muita planície, né, Armando? Tem uma questão interessante que é a montanhas. O Brasil ele não tem montanhas. Exatamente. Ele tem morros, ele tem icebergs, não, como é? Inselbergs, né, que são tipos digamos assim, de rochas, né? O famoso relevo residual, muito que sobrou ali, porque é mais rígido, né? Mais resistente. Isso, mas vamos lá, pessoal, um abraço, é muito Valeu, bom estar Geórgio. com vocês aqui. Eu tô aqui, viu? Tô aqui na retaguarda aqui, mande sua mensagem, mande para cá, faça a interação aqui no chat que a gente vai respondendo aqui, feito caldo de cana, na hora. Grande, valeu, meu irmão. Ó, observa aqui, o professor estava falando justamente do relevo dentro do relevo, né? Dentro da planície dos Pampas, nós vamos ter, ó, tá vendo aí essa pequena elevação, né? Esse calombinho aí, são justamente as coxilhas. Preste atenção que isso cai em prova, viu, meu aluno? Vai dizer lá, a planície é um relevo que é totalmente plano, reto, não tem nada. Não. Lá nas planícies você vai encontrar um tipo de relevo, né? Que são esses calombinhos aí, ó, chamado de
coxilhas, né? Se Gilson estivesse aqui, eu ia fazer alusão a ao coxinha, lanche preferido dele. Eita, rola sentimento. Então, pessoal, os pampas, pessoal, como a gente está falando de relevo, de formação, né? Eu vou trazer aqui para vocês que, como a gente já falou, a maior parte da rocha, né, do material geológico, pedológico, né, que é do solo, vai ser originário de rochas sedimentares. Porque, veja, eu falei para vocês lá no começo que a formação das planícies é feita a partir de deposição. E essa deposição vai ser deposição de sedimentos, né? Rola sentimento com os sedimentos. Por quê? Porque, sabendo disso, a gente vai entender quais são as principais consequências, né, naturais que vão acontecer ali naquela área, né, naquele território, que vão ser a erosão eólica e a erosão hidráulica, né? A erosão hídrica, pela força da água, que é a hídrica, e pela força do vento, que é a eólica. Então, observa aqui comigo, vamos organizar essa ideia. A gente está falando, né, primeiramente, né, lá atrás, na nossa primeira aula, a gente viu que existem impactos que vão ocorrer nessas planícies, né, nessa região. Vão ter impactos de origem humana, né, impactos naturais. Né? Impacto não necessariamente é algo sempre negativo, é uma alteração, né? Uma consequência de algo. Então, na medida em que essas regiões elas vão estar ali em processo de transformação natural, né? A natureza ela não para, ela não descansa, tá? Então, vão estar ali no processo de modificação natural. Essa modificação ela vai ser principalmente pelo vento e pela água, né? Porque a gente viu que é uma região que tem ali, que vai estar localizada no sul do Brasil, então tem ali um clima subtropical, né, puxado ali por temperado. Beleza, então não vai ter essa chuva tão intensa. Ok, pessoal? Deu para clarear aí um pouco sobre esses impactos naturais. E aí, ó, aqui embaixo a gente já tem uma consequência que vai ser advinda da interferência humana, que é a pecuária. A gente viu aqui, eu vou voltar a imagem, ó. Aqui a gente tem ali ao fundo, do lado esquerdo, né, nós vamos ter aí algumas reses, né? Nós vamos ter aí algumas cabeças de gado, né? Alguns bovinos que vão estar pastando ali. Por quê? Porque esse lugar é um pasto natural, né? Então a própria vegetação de gramínea que eu falei para vocês, né, vai favorecer historicamente a ocupação desses lugares. Por quê? Porque foi uma área que não tinha ali um interesse tão grande, não tinha uma possibilidade tão grande de plantar o que estava bombando na época aqui no Brasil. Né? Isso lá atrás, na ocupação do território, como o professor Jorge falou. Então vai ter o movimento da charqueada, né? Vai ter a charque ali que vai servir principalmente para fornecer esse produto para Minas Gerais e algumas áreas do interior do Brasil. Porém, o gado ele causa também impacto, né? E a gente já falou desse impacto aqui, que é a compactação do solo, né? Professor, me diga aí, você com a sua experiência, quantos quilos tem uma reza, assim, um animal, um boi? Olha, o boi geralmente a turma pesa por arroba, né? Por arroba, né? Por arroba. Você deve escutar no jornal, não, arroba do boi gordo, arroba não sei o quê, principalmente no jornal que passa de manhã, no domingo de manhã, né? Não sei o que, rural, né? Sim, esse mesmo. Né? E aí, a gente tem aí, um arroba são 15 quilos, tá? Para quem não sabe, uma arroba são 15 quilos. Então, vamos supor aí que o boi pese 400, 500, 600 quilos. Em torno disso, né? Em torno disso. Dependendo da raça do boi, se é um Nelore, se é um Gir, né? Se é uma Santa Gertrudes. Eita, são aí. Raças de boi leiteiro, né? Aí Leiteiro, é dos latifúndios. Mas, enfim, você tem aí em torno de 400, 500 quilos Na boi, base de na 400. base de 400 quilos. Massa. Então, valeu, Jorge. Então, se o animal ele pesa na base de 400, imagine 200, 300 animais passando pelo mesmo local, né? Então, isso vai causar o quê? Vai causar um pisoteamento que vai compactar o solo. Quando o solo está compactado, vai fazer com que a água não infiltre quando chove.
E isso vai causar o quê? Uma erosão, foi mal aí, uma erosão do solo. Ô Armando, só me dê outra brechinha aí. Eu me lembrei de uma coisa interessante. Você falou aí da criação de gado na compactação do solo. Consequentemente, ele fica mais duro e aí não há uma absorção, né, da água, então ela vai levando sedimento para outros lugares. Mais interessante é que tem algumas regiões onde tem a erosão muito forte, aquelas vossorocas, né? Sim. Aquelas valas enormes. Então o pessoal tem feito o quê? Uma técnica de fazer o aterro, plantar gramas e botar o gado ali. Para o gado ir pisando e tentar recuperar a erosão daquele solo. Vê que interessante, olha aí, né? Utilizando ao favor, isso, né? Enquanto em alguns lugares ele prejudica, a turma tem encontrado um jeito de associar, né, a criação de gado na recuperação de um solo já desgastado, né? Já desgastado pelo tempo, ou um solo pobre, né? Então, varam-se aquelas valas enormes e você fica com a terra improdutiva, né? Então, a turma tenta restaurar ali, né? Fazer um aterro, planta algumas gramas, aí vem as gramíneas, né? E o boi, pastando, comendo, ele vai comer e vai descomer. Será que você me entende o que eu quero dizer? E ao boi descomer, é um adubo fantástico, né? Billy Paul? Que massa. Vai reflorestando ali, né? De gramíneas. Regramando, né? Vê só, pessoal. Valeu, Jorge. Ó, então a gente tem aqui na agricultura também, né? Como é um lugar bem plano, então dá pouco trabalho, assim. As máquinas, elas vão trabalhar melhor, né? Então favorece aí o sul do Brasil, grande plantador de grãos, tá? Grande plantador de grãos. Porém, tem outras consequências, né? Como também o desmatamento, a contaminação do rio e o assoreamento. Beleza, pessoal? Assoreamento, só lembrando vocês, é quando o excesso de solo, né, por causa da compactação, por causa do desmatamento, o solo ele vai ser levado para o rio e vai ali, ó, vai ali, como é que se diz, vai assorear o rio, né? Vai aterrando o rio. Vai aterrar, isso mesmo, vai aterrar. Aterrar é o acúmulo de terra no rio, vai tornar o rio raso. Exatamente. Né? Veja, então você vê o rio, você passa aqui pela Boa Vista, aqui pela Guararapes, o rio Capibaribe, por exemplo. Tem uma área que quando a maré baixa, você vê, né, a grande quantidade de lama, né? Na verdade, lama, porque é o lodo e tal, mas a quantidade de areia. Né? Então isso tem causado o quê? Que o rio ele fique mais raso. Então quando fica mais raso, quando vem a maré cheia, quando chove muito, o que é que acontece? Ele vai transbordar. Né? A terra. Né? Beleza, massa. E agora a gente vai subir, ó. Vai lá Estados Unidos, América do Norte. Os Estados Unidos, perfeito, ó. Essa mancha verde aí não é um defeito, não é pixel morto. É justamente a área, né, o território da Grande Planície Americana, tá, pessoal? Então, lá no 8º ano, com o professor Jorge, vocês vão estudar os Estados Unidos, vão estudar a América, né? E aí a gente está trazendo aqui já, veja como o conhecimento ele é entrelaçado, né? Você já vai com conhecimento prévio para lá, né? Então, essa Grande Planície se localiza aí nos Estados Unidos, está aqui, ó, uma panorâmica bastante interessante aí. Esses negocinhos amarelo que você vê embaixo é justamente a vegetação quando seca, eles vão enrolando ela, né? Vão tirando ali a camada de solo e enrolando, ficam uns novelos gigantescos, tá vendo? E aqui é uma imagem, então vocês já conseguem entender e associar. Veja como geografia não é decoreba. Por quê? Porque, veja, a planície ela vai ter a mesma função econômica, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. O que vai diferenciar é a técnica e a tecnologia utilizada. Então, observe, em lugares de planície natural, tende a haver a mesma atividade econômica, pessoal. Então, veja, geografia não é decoreba, não tem isso, eu vou decorar, não. Entende, ó, analisa, pensa na causa e na consequência, que aí é que flui, beleza? Mas vamos perceber aqui as características da Grande Planície Americana, ok? Vamos embora. Ó, como eu mostrei ali no mapa, né? E aí para vocês se familiarizarem, eu vou voltar para esse mapa. Essa Grande Planície, ela se estende dos Estados Unidos, a boa parte dos Estados Unidos. Chega aqui para mim, Billy. Aqui, ó, os Estados Unidos. Aqui embaixo a gente tem aqui em cima uma divisazinha, né? E esse país do norte aqui, esse país está de cor mais rosa, né? Mais rosel,
é justamente o Canadá, né? Então, essa grande planície, ela se divide, né, a maior parte nos Estados Unidos, né, e a outra parte no Canadá. Então, a área dessa planície vai ser de 1.300.000 quilômetros quadrados, tá? E lá, olha, aqui a gente chamou o quê? De campos, não foi? Campo Sulino, Pampa. Lá nos Estados Unidos, a gente vai chamar de pradarias. Então, veja, professor, mas se é a mesma coisa, por que tem esse nome diferente? Porque, além de ter uma formação, né, um pouco distinta ali ao lado, vai ter as grandes montanhas rochosas, vai ter o deserto e tal, né, a gente vai ter uma peculiaridade de clima, então é bem próximo, né, a estrutura é a mesma, mas, né, você vai ter espécies diferentes, por exemplo, né, tem animais que existem lá que não existem aqui, tá? E a gente vai ver um daqui a pouco. Então, por isso a gente vai chamar, porque é um outro bioma, tá? Apesar de ser, em essência, né, o mesmo tipo de organização biológica, ok? Então, as pradarias também vão ter aí, como vegetação natural, as gramíneas, beleza? Ó, trazendo aqui para os impactos, tá? Então, nós temos o impacto da caça, né? Isso é histórico nos Estados Unidos. Essa área ela foi dizimada, né, pela caça do bisão, tá? Aí o professor, o que é bisão? Daqui a pouco você vai saber. Agricultura, trigo, milho e soja. Então, como eu falei, grãos, né? Então, vai ser aí a agricultura, né? Vocês vão estudar aí os cinturões da agricultura, né? Muita tecnologia, pouca mão de obra, tá? Então, vai ser, essa área vai ser utilizada para plantar esse tipo de produto, e ali embaixo a pecuária extensiva, né, que é a mesma lógica que é praticada aqui. Então, observa aqui, veja que animal magnífico, não é? Veja que animal magnífico. Esse daí é o bisão. Então, é exatamente o que eu falei, né, sobre ter animais próximos aqui, né? Então, lá no sul do Brasil a gente vai ter a criação, né, de gado também, mas só que esse bisão ele é natural, ele é endêmico desta área, né? Endêmico é justamente o animal que evoluiu, que nasceu ali. Então observa aí, e esse animal, né, ele é bastante dócil, assim, na medida do possível, né? E ele foi extremamente caçado, é muito importante para os povos originários, né, para os povos tradicionais daí da América do Norte. Beleza, pessoal? Então, ó, e aí pra gente já caminhando para o nosso último tópico, né, a gente tem as planícies que estão, todas essas áreas que a gente viu, a gente falou do ponto de vista natural, mas existem cidades aí, né? Vão existir cidades que estão, né, e até é preferível a ocupação das cidades seja numa área plana, porque é mais fácil de manejar ali o território. Porém, como vocês estão vendo aqui, né, as áreas de planície, elas também, né, em áreas urbanas, elas também vão sofrer com determinados impactos, né? E esses impactos, né, esses temas vieram bem a calhar, porque a gente consegue ver isso empiricamente, né? Só andar na cidade num dia de chuva como hoje, que a gente já vê essas consequências. Então lembra que eu falei que Recife, né, pelo menos a área mais central do Recife, ela está numa planície fluvio-marinha. Então essas consequências que eu vou mostrar para vocês aqui são consequências naturais, né, de planícies que estão localizadas em áreas urbanas. Então, como vocês já perceberam, a planície ela é originada a partir de algum elemento aquático, né, algum elemento hídrico. Então, aqui no Recife são lagos e é um mar. É por isso, meus alunos e minhas alunas, que quando chove e está com a lua cheia, a gente se preocupa mais. Por quê? Porque a lua ela vai exercer aquela atração na maré, não é? Então, na hora que for a maré alta, se estiver chovendo desse jeito, nem sai de casa. Porque a maré alta ela vai naturalmente fazer ali o nível dos nossos canais, o nível de tudo que está relacionado, subir, não é? Então, consequentemente, a água que não vai escoar já naturalmente por questões de infraestrutura, vai se acumular mais ainda, né? O nível da água na cidade, né, que é tão influenciada pelo rio, vai estar mais elevado. Então, a gente ainda tem um tempo, Jorge. Comenta aí um pouco sobre
essas questões? Como é que as planícies urbanas, né? Como é que chega a esse nível de impacto aqui? Você tem aí, nessa imagem que o professor Armando está colocando aí, você vê uma cidade, né? Uma cidade que aparenta ser do interior, não é uma cidade grande, com prédios, com edificações, mas você percebe que ela está alagada, não é? Então, o que é que a gente pode aí observar? A cidade, geralmente, ela foi construída próximo ao rio, né? Por conta aí no caso aqui na área urbana, quando a gente vai ver, existe muito construções na beira do rio. O fato de um rio passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, só aquele filetinho de água, não quer dizer que aquele rio ele vai passar a vida inteira com pouca água, seco, né? Perfeito. Então, o que é que tem acontecido? O crescimento desordenado das cidades, né? As construções irregulares, não é irregular, é construção no lugar errado, certo? Então, quando chove, e aí choveu, maré alta, aí na geografia tem um negócio chamado da lua, atração, periélio e afélio, né, que é uma outra situação que vocês depois vão perceber aí, estudando. E aí o que acontece? A água, quando vem, ela vai passar onde era o caminho dela. Então, o que acontece? Uma cidade construída no plano ou abaixo do nível do rio, aqui em Recife, por exemplo, a gente tem abaixo do nível do mar. Então, a sorte são os arrecifes, são os corais, não é, que barram um pouco a força da água. Mas aí o que acontece? A gente tem muitas áreas que eram de mangues, que foram aterrados. Não é? Ilha do Retiro, Ilha do Leite. Tudo ilha, né? Era tudo ilha, exatamente, era tudo ilha. Então, com o passar do tempo, com a colonização, os holandeses vieram e aí com Maurício de Nassau teve uma urbanização, né, os canais de irrigação, teve o aterramento, né, de algumas áreas para a construção da vila. Consequentemente, depois foi aumentando, vai aterrando, vai construindo a cidade. Então, hoje o Recife continua abaixo do nível do mar. E aí, como o professor coloca, imagine, chuva, maré alta e lua cheia, essa semana que passou, lua cheia, né? Uma lua linda. Então, são 3 elementos que a gente é preferível estar no alto. Além disso, professor, tem a impermeabilização do solo, né? O solo ele vai cada vez mais se tornando impermeável. A gente tem essa... Paralelepípedo, asfalto, né? A gente tem essa necessidade aí, né? Que entre aspas, necessidade, né? De mandar concreto para cima de tudo, né? Então, falta zona de infiltração da água, né? Então, veja, esse tema aí, eu trouxe esses elementos para a gente iniciar, né, a nossa última aula sobre o tema planícies, vai ser a nossa próxima aula, em que a gente vai aprofundar essas ideias, né? A gente vai aprofundar esses conceitos. E aí eu deixo aqui uma atividade para vocês, que é, né, fazer uma pesquisa sobre os principais motivos para inundações urbanas. Então a gente já deu muito caminho aqui para vocês. Beleza? E aí na próxima aula a gente vai continuar desse tema. Eu vou passar para o professor Giorgio, já agradecendo, né, para ele se despedir de vocês aí, pessoal. Então, gente, um abraço, fique com Deus, dá uma lidinha, dá uma estudada, revê a aula depois aí no YouTube, tá? Compartilha, dá o like e é só alegria. Um abraço para vocês. Valeu, Giorgio, valeu, 6º ano, professores e professoras, agradeço demais a parceria, pessoal aí da técnica, da Lila, Billy, Helena, valeu mesmo, pessoal, até segunda-feira que vem, um abraço e tchau, tchau.